Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Bom, então vamos continuar com a parte de orgânica, funções oxigenadas. Nós temos, nesse primeiro momento, as funções álcool, enol, fenol, éter, aldeído e cetona. Começando pelo álcool, a definição de álcool é que são compostos que possuem o grupo hidroxila, sempre ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que faz ligação simples. Então, a hidroxila tem que estar ligado diretamente a um carbono saturado. Aqui nesse caso, esse grupamento R é a continuação da cadeia carbônica, onde existe o carbono saturado ligado à hidroxila. O grupo funcional, é o grupo OH, hidroxila, com o sufixo ol, ou seja, a terminação própria do álcool é a terminação ol. Essa localização, esse álcool, esse sufixo ol tem que ser localizado. Então, a gente vai ter que numerar a cadeia para saber em que posição é encontrada a hidroxila. A gente pode classificar os álcools de duas formas. Quanto ao número de hidroxilas, então nós teremos álcool, monoálcool, apenas uma hidroxila, diálcool, 2 hidroxilas e triálcools, 3 hidroxilas. E também quanto à localização desse grupo funcional, ou seja, quanto à localização da hidroxila dentro da cadeia carbônica. Então teremos álcool primário, onde a hidroxila está ligada a um carbono primário, um álcool secundário, no caso hidroxila no carbono secundário, e álcool terciário, hidroxila ligado a um carbono terciário. Sobre a nomenclatura, nós temos a oficial e a usual. A oficial segue o modelo da IUPAC, no caso as regras da IUPAC. Então teremos um prefixo em que indicamos a quantidade de carbonos, o intermediário, que é o tipo de ligação presente na estrutura, e o sufixo próprio do álcool, que é o ol. Essa contagem da cadeia deve ser priorizada pela extremidade próxima ao grupo funcional. Ou seja, vamos contar a cadeia, numerar a cadeia, próximo ao grupo funcional do álcool, no caso a hidroxila. Então, por exemplo, nessa estrutura, a hidroxila está mais próxima desse carbono da extremidade do que desse. Então, aqui vai ser o carbono 1, 2, 3 e 4. Então, 4 carbonos, o prefixo é but, com ligações simples, o intermediário vai ser an, e a hidroxila, que faz papel de álcool na posição 2. Então, terminação ol. Então, vai ser o butan 2-ol. Nessa cadeia aqui, a hidroxila se encontra no meio. Então, tanto faz eu contar de um lado quanto do outro. Então, considerando aqui o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. O que sobrou? Sobrou esse carbono e esse outro carbono, que na verdade são radicais de metil. Eles estão na posição 2 e 4. Então, o nome dessa cadeia vai ser 2,4 de metil pentan 3-ol. Ou seja, o 2 e o 4 de metil são as posições dos radicais na cadeia, pentan 5 carbonos e 3-ol, ou seja, a hidroxila está no carbono 3 dessa estrutura. Aqui nós temos um ciclo, então vai ser o ciclo pentanol. Ciclo, que essa cadeia é fechada, 5 carbonos, terminação álcool do álcool. Não precisa numerar essa localização do álcool, da hidroxila, porque com a cadeia fechada a gente subentende que esse é o carbono 1. Então ele vai estar ligado a um carbono 1. Nesse outro exemplo, a gente temos uma cadeia um pouco mais longa. Então a gente vai numerar pela extremidade próxima à hidroxila. Então, se numerar da esquerda para a direita, vou ter o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, hidroxila no carbono 4. Se numerar da direita para a esquerda, carbono 1, 2, 3 e 4 também. Então, a hidroxila se encontra no mesmo carbono, tanto de um lado quanto do outro. A diferença agora vai ser, então, tirada pelos radicais.
Então agora eu vou tirar como diferença o radical mais próximo à extremidade, que no caso vai ser aqui o radical metil. Então a contagem vai ter que ser da direita para a esquerda. Carbono 1, 2, 3 e 4. Carbono 5. Aqui eu tenho o radical etil e também aqui eu tenho etil. Então, 2 carbonos para cada lado, tanto para o lado e para baixo. Então, vou seguir em linha. 5, 6 e 7. Eu tenho agora radicais no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 5. E eu tenho o álcool também no carbono 4. Então, seguindo por ordem alfabética, teremos o nome 5-etil, 2,4 dimetil, epitan, 4-ol. Para esse segundo exemplo, nós temos um diálcool. Então, aqui vai ser o carbono 1, carbono 2 e carbono 3. O nome vai ser propan 1,2 diol, ou seja, o álcool, no caso a hidroxila, se encontra no carbono 1, no carbono 1 aqui agora, e no carbono 2. Então, propan 1,2 diol. Esse di aqui indica a duplicidade do grupo funcional, do álcool, diol. E esse quarto exemplo, no caso nós temos o carbono 1, a hidroxila está na própria extremidade, então já é o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Temos ligação tripla entre o carbono 3 e 4. Então vai ser pentan, 3-in, 1-ol. Ou seja, eu tenho uma ligação tripla no carbono 3 e a hidroxila no carbono 1. A forma usual, vamos colocar a palavra álcool na frente, seguida do nome do radical com a terminação ico. Então, nós temos aqui 2 carbonos. Então, o radical para 2 carbonos é o et. Então, no caso, desculpa, é o etil. Então, o álcool etílico. Aqui nós temos 3 carbonos, sendo que o radical é no carbono do meio. Então, vai ser o álcool isopropílico. Aqui nós temos o radical e que temos um benzeno aí. O radical do benzeno com o carbono ligado é o radical benzil. Então, vai ser o álcool benzílico. Não confundir o benzil com o fenil. Fenil é o radical do próprio aromático, o radical do próprio benzeno. A função enol. Função enol é um álcool, que tem a hidroxila ligada a um carbono insaturado, ou seja, do carbono do tipo sp2, carbono com ligação dupla. Então, no mesmo carbono que temos a hidroxila, vamos ter também a ligação dupla. Eles vão estar dividindo a ligação dupla e a hidroxila no mesmo carbono. Para dar o nome, a gente vai seguir a regra dos álcools e dando ênfase a essa ligação dupla. Então, ou seja, teremos na contagem, no mesmo carbono, a hidroxila e a ligação dupla. Então, por exemplo, nesse mesmo carbono, nós temos a hidroxila e a ligação dupla. Então, o nome vai ser o but-1-en-2-ol. Então, aqui vai ser o carbono 1, carbono 2. Tá? Então, a ligação dupla está entre 1 e 2. O menor carbono vai ser o 1 e a hidroxila no carbono 2. Nesse caso aqui, nós temos o carbono 1, 2 e 3. 4. Como de um lado e do outro é a mesma quantidade de carbonos, não vai ter diferença. Então, aqui vai ter o radical. Então, vai ser o 4-etil, X2-en, cadeia com 6 carbonos, ligação dupla no segundo carbono, e a hidroxila no terceiro carbono. Então, repara que nessa nomenclatura do enol, a ligação dupla e o álcool estão entre os 2 carbonos que fazem um ao lado do outro. No caso, 2 e 3. Aqui no primeiro exemplo foi 1 e 2.
Tá? Então tem que ter esse cuidado aí para não pensar que a ligação dupla está fora desse carbono que divide a hidroxila. A função fenol. A função fenol, ela vai ter como definição a hidroxila, no caso o grupo OH, né, ligada diretamente ao anel aromático. Então, o aromático ligado à hidroxila. Por exemplo, né, o benzeno ligado à hidroxila. Aqui, ou a hidroxila, né, ligado ao naftaleno. Para dar um nome, a gente vai utilizar a palavra hidrox, que faz referência à hidroxila, e o nome do aromático. Então, nesse caso, vai ser o hidroxibenzeno. O hidroxibenzeno tem como nome usual fenol ou benzenol. Tanto um nome quanto o outro, né, usual, são válidos também para o hidroxibenzeno. Aqui nós temos a hidroxila na posição beta. Lembra que a posição alfa são as posições verticais e a posição beta as posições horizontais. Então teremos beta-hidroxinaftaleno. Aqui nós já temos um radical metil. Então o nome oficial vai ser 2-metil-hidroxibenzeno. Por que 2-metil? Porque o 1 é da hidroxila, grupo funcional, e o 2 vai ser a posição do radical. Como a posição 1 e 2, eu posso chamar a posição orto. Orto-metilfenol. Esses compostos também que tem o metil e a hidroxila, junto do aromático, junto do benzeno, são chamados de cresóis. No caso aqui vai ser um ortocresol. Ou também posso chamar de orto-hidroxitolueno. Lembrando que o tolueno é a estrutura do metilbenzeno. Aqui nós temos duas hidroxilas. Uma na posição 1 e outra na posição 3. Então vai ser 1,3 dihidroxi. Esse di indicando a duplicidade da função, dihidroxi. 1,3 dihidroxibenzeno ou meta dihidroxibenzeno. A função éter. Nós temos, no caso, um oxigênio entre duas cadeias carbônicas. Ou seja, esse oxigênio vai ser um heteroátomo. Repara só, éter, heteroátomo. Então, a posição oxigênio servindo como heteroátomo. Onde esses grupos R e R' podem ser grupos iguais, eles podem ser grupos alquilas, podem ser grupos arilas. Para dar o nome de um éter, nós temos a maneira oficial e a maneira usual. A maneira oficial são duas formas. A primeira, a gente vai botar o prefixo do menor radical com a terminação oxi. E o maior radical vai receber o nome do hidrocarboneto. A segunda forma vai ser o nome dos radicais em ordem alfabética com a terminação éter. Repara na coloração amarelo, né, mais rosado aí. Isso vai nos ajudar a identificar as nomenclaturas nos exemplos. A forma usual: éter, nome do menor radical, nome do maior radical com a terminação ico. Isso aqui é a forma usual. Repara que está em verde. Então, na primeira forma oficial, menor radical, com a terminação ox. Menor radical, um carbono. Então, metóx. Maior radical, nome do hidrocarboneto, etano. A segunda forma, nome dos radicais com a terminação éter. Agora em ordem alfabética. Etil, metil, éter. E a nomenclatura usual. Éter, nome do menor radical, metil, nome do maior radical com a terminação ico, éter metil etílico. Aqui nós temos a mesma quantidade de radicais, 3 e 3. Então vai ser o propox, propano, ou dipropil éter, são formas oficiais, e agora a forma usual, éter dipropílico.
né? Esse di, sempre lembrando, fazendo referência à duplicidade. Aqui nós temos um radical na forma de aromático. Então, vai ser o etox-benzeno, né? Menor quantidade, etox-benzeno, nome do hidrocarboneto. A segunda forma, etil, que é o nome do radical, fenil, nome do radical do benzeno, éter, ou a terceira maneira, éter etil fenílico. Nós temos também os éteres cíclicos, que são chamados epóxidos, tá? Eles são conhecidos também como oxiranos. Então, a nomenclatura, esse aqui seria o éter cíclico mais simples que existe. Vai ser o óxido de etileno, ou simplesmente oxirano. Aqui nós já temos 4 carbonos, então vai ser 1,4 epóxi-butano. Por que 1,4? Porque o carbono 1, 2, 3 e 4. Epóxi, por ser um éter cíclico, e butano, que são 4 carbonos formadores do ciclo. Aqui nós já temos uma cadeia com ramificação. Então, o nome vai ser 1,2 epóxi-hexano. Então, 1, 2, né? 1,2 epóxi. Repara que essa numeração 1 e 2 é a junção, né? Igual no exemplo anterior, carbono 1 e carbono 4, 1,4. Carbono 1, carbono 2. Aí, contando 3, 4, 5 e 6. Então, 1,2 epóxi, hexano. Então, a gente quer dizer o seguinte, que nós temos uma cadeia fechada com 2 carbonos, só 1 e 2, e hexano a quantidade total de carbonos da cadeia. A função aldeído. Nós temos o grupo carbonila, sempre na extremidade da cadeia. O grupo carbonila pode ser representado desta maneira, C-OH ou CHO. Não confundir com álcool, que o álcool é COH. O aldeído é CHO. Sufixo -al. Nesse caso, não precisa ser localizado, porque ele sempre vai estar na extremidade da cadeia, então a gente vai contar a partir dele. Então, exemplos, nós temos um carbono apenas, então vai ser o metanal. Met, um carbono, AN, ligações simples, e al do aldeído. Esse aqui também é chamado de formaldeído. O formaldeído, quando em solução, ele gera o formol. Aqui nós já temos 2 carbonos, então 2 carbonos, o prefixo é et, ligações simples, e al por ser aldeído, etanal, também conhecido como acetaldeído. Aqui nós já temos a presença de 2 aldeídos, 2 aldeídos na mesma estrutura. Então vai ser o propan, porque são 3 carbonos, no caso propano, dial. Esse di, duplicidade da função, dial. Aqui já temos uma cadeia mais complexa. Então, contando a partir do aldeído, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. O que sobrou? Sobrou radicais. Radicais metil e radical etil. Agora, por ordem alfabética, teremos o 2-etil, 3,3 de metil pentanal. Aqui já temos um aldeído com a presença de aromático. Esse aqui vai ser o fenilmetanal, ou seja, metanal, um carbono, e esse aqui recebendo o nome do radical, fenilmetanal, ou também chamado de benzaldeído, mais conhecido como benzaldeído aí. A função cetona. Nós temos o grupo carbonila também, só que agora vai estar presente no carbono secundário. A carbonila do aldeído era no carbono da extremidade, carbono primário. Agora, a carbonila da cetona vai ser no carbono secundário. Então, nós temos aqui um exemplo de uma função cetona, ou seja, do grupamento cetona. Sufixo ona, que tem que ser também localizado. Nesse caso, temos que localizar, contar a cadeia.
Então, exemplos aí. 3 carbonos é a propanona. Prop, 3 carbonos, ligações simples, e ona de cetona. Essa aqui é conhecida como a acetona, que é o solvente para retirar tinta de esmalte. Aqui nós já temos 4 carbonos. Então, vai ser a butanona. Nesses dois casos, não precisa numerar, porque na propanona só pode ser nesse carbono, cetona, e aqui na butanona, ou vai estar nesse carbono ou nesse. E a contagem vai ser sempre no carbono 2. Então, não é necessário fazer a contagem nesses dois casos. Já aqui nós temos uma cadeia maior, então torna-se necessário. Se eu contar da esquerda para a direita, nós teremos a cetona no carbono 3. E se contar da direita para a esquerda, também no carbono 3. Então, o desempate vai ser nos radicais. Então, nós temos radical aqui e aqui. Então, a contagem da cadeia vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Radicais iguais no carbono 2. Então, 2,2 de metil, pentan, 3 ona, ou seja, cetona no terceiro carbono da cadeia. Aqui nós temos uma cetona cíclica, então o nome também vai seguir o modelo de compostos cíclicos. Então vai ser ciclo hexanona. Não precisa numerar, porque está por ser um composto cíclico. Então a gente vai subentender que aqui é o primeiro carbono. Tá ok? Então, espero que tenham entendido. Deixe o seu like no canal, curtam lá esse vídeo. Qualquer dúvida, façam os comentários. Abraço para todos.